Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Dando sequência, então, nós vamos entrar agora na primeira parte de catálogo, que é onde nós vamos começar a ver como que a gente cadastra um produto, como que a gente gerencia os produtos na loja. E a primeira coisa que a gente precisa de entender são os atributos, tá? O Magento, ele trabalha com uma estrutura que permite a criação de campos dinamicamente. Então, não é necessária a intervenção de um programador para a gente criar um novo campo dentro do cadastro do produto. Tá? Um atributo, que é essa primeira parte que nós vamos ver, que é o gerenciamento de atributos, ele nada mais é que um campo, tá, dentro do cadastro do produto. Então, existem vários campos já, a loja, quando você acaba de fazer a instalação de uma loja, ela já vem com vários campos já instalados, do tipo o nome do produto, o SKU, o peso, o preço. Todos os produtos numa loja virtual, Magento, ele obrigatoriamente ele vai ter que ter nome, ele vai ter que ter um preço, ele vai ter que ter um peso, ele vai ter que ter uma descrição. Tá? Esses são campos, são atributos do tipo de sistema. Tá? Então, primeira coisa agora, a partir de agora eu não vou usar mais o termo campo, tá? Eu vou sempre me referir a atributo. Toda vez que eu falar um atributo, você tem que identificar que eu estou falando de um campo dentro do cadastro do produto. Porque esse é o termo dentro da plataforma e é o termo que nós vamos estar trabalhando o tempo todo. Então, um exemplo até coloquei dentro aqui no slide. Muito comum é às vezes uma loja de vestuário, uma peça. É necessário dar então opção de cor, de tamanho ali para aquele produto. Você consegue fazer isso através de um atributo. Tá? O atributo, funcionalidades assim, muito comuns que a gente utiliza de atributos. A gente cria um atributo para poder criar produtos configuráveis, para a gente poder criar produtos que tenham opções, que são os produtos configuráveis. A gente utiliza atributos para poder criar filtros. A gente pode criar N filtros na loja. Então, no caso aqui da nossa loja de material eletrônico, de eletrônicos, um filtro que poderia ser interessante no caso para celular, se o celular é 3G ou é 4G. Então, o tipo de rede do celular. Se o celular é Android ou se o celular é iOS. Qual o sistema operacional do celular. Então, isso aí é usar a imaginação e ir pensando exatamente como é que sua loja vai trabalhar, para que você possa fazer esse setup do catálogo da melhor maneira possível. Tá? Uma coisa importante, um passo importante é o seguinte, eu vou mostrar aqui na loja aqui agora de uma vez. Ó. Então, todos os atributos de uma loja virtual, ou seja, todos os campos dos produtos, eles vão estar disponíveis aonde? Aqui, ó, catálogo, atributos, gerenciar atributos. Tá? Aqui vai ter uma lista grande, aqui, ó, são todos os atributos que já estão aqui criados. Eu não criei nenhum atributo personalizado até então. Alguns atributos aqui são alguns módulos que, a partir do momento que você faz a instalação do módulo, ele também adiciona alguns atributos para o produto. Mas eu não vim aqui e não criei nenhum campo até então. Então, na nossa loja virtual, para o nosso exemplo, eu vou utilizar um atributo do tipo voltagem. Então, quero comprar uma TV e preciso saber qual que é a voltagem daquela TV. Eu moro aqui, eu estou em Minas agora, que é 110, mas na Bahia e em alguns outros lugares do Brasil o padrão é 220. Então é importante saber qual a voltagem do equipamento que eu vou estar adquirindo. E se por um acaso eu tiver equipamentos que 110 e 220, eu consigo inclusive gerenciar o estoque. Quantas peças que eu tenho em 110, quantas peças que eu tenho em 220. Tá? Então vamos criar aqui um atributo novo, que é o atributo de voltagem. Clicar aqui em criar o atributo. Catálogo, atributos, gerenciar atributos. O código do atributo é o nome que eu vou usar internamente como desenvolvedor. Tá? Então é sempre utilizar tudo minúsculo e sem nenhum tipo de espaço, nada. Tá? Escopo dele, você vai sempre disponibilizar ele para todas as lojas. Tá? Formato do campo. O formato do campo são os tipos de campo, o dado que vai ser, que você vai imputar naquele atributo que você está criando. Quando a gente está criando um atributo que é para criar filtro ou para criar
criar opções de produtos, sempre esse atributo vai ser do tipo drop-down, tá? Valor único para ele? Não, ele pode se repetir, ou seja, pode ter mais de um produto que é 220, pode ter mais de um produto que é 110 na loja. Então esse campo ele não tem valor único, tá? Um tipo de campo que é valor único, o SKU, o código do produto na loja virtual, não podem haver dois, porque senão vai dar problema no momento que você for tentar, por exemplo, casar a sua loja virtual com o seu sistema, com o seu ERP, que você faz a gestão do seu negócio físico. Então, o campo é obrigatório? Nesse caso, não. Do exemplo, e nem tem nenhum tipo de validação, vamos aplicar para todos os tipos de produto e vamos colocar que sim, ele é utilizado na criação de produtos configuráveis. Aqui ele dá algumas opções referentes à exibição desse campo na loja virtual. Então aqui, ó, ele pode ser usado como busca? Sim. Na busca avançada? Sim. Pode ser comparado? Sim. Utilizar na navegação em camadas? Sempre eu deixo essa opção apenas com resultados, porque o campo só é exibido se houver realmente a necessidade de exibição. Isso melhora muito para o cliente ele filtrar os itens na loja. Se ele vai estar disponível no resultado, tá? Pode ser utilizado para criar regras de promoção? Não. Aí vai depender do caso de uso, tá? Permitir, aqui para baixo eu sempre coloco tudo sim. Eu mando exibir e tem alguns itens que depende do template da loja. Aqui existe essa opção, que é gerenciar a descrição / opções. Aqui sim, voltagem, tá? Que é o código aqui do atributo é programação. Na hora que a gente for puxar esse item, se a gente precisar de programar alguma coisa, nós vamos puxar por esse código. Isso aqui é exibição, o que a gente vai ver, tá? O Magento, quando a gente está cadastrando essas opções aqui, por ele ser multiplataforma, multilojas e multi-idiomas, ele vai deixar que você coloque aqui. Então aqui, essa é a visão do admin, né? Essa aqui é a visão do meu front-end, a visão que eu tenho do lado de fora. Se eu não colocar nada aqui, então, ou seja, eu não sou obrigado a preencher os dois. Se eu preencher apenas o admin, a mesma visão de nome que eu tiver no admin, eu vou ter no front-end. Então vamos colocar aqui 3 opções, 110 volts. Aqui cai no mesmo caso, ó. Se eu não colocar nada, vai exibir 110, 220 volts e vamos colocar aqui a bivolt. Vou mandar salvar o atributo. Tá aí, ó, o atributo foi salvo com sucesso, tá? Nesse momento, o atributo ele já existe, tá aqui, ó, vamos ver aqui, vamos achar ele aqui, voltagem, aqui, ó, tá aqui na nossa lista já, o atributo tá disponível, mas ele não, se a gente mandar criar um produto aqui, ó, vamos mandar criar um produto. Aqui, você pode procurar aqui à vontade, você não vai encontrar esse atributo em lugar nenhum aqui, ó. Por que a gente não encontra? Porque, deixa eu voltar aqui, todo produto, no momento que você vai criar esse produto, você é obrigado a informar qual grupo de atributos desse produto, tá? Nesse momento na loja aqui, nossa loja aqui só existe um grupo de atributos, né? E esse atributo que nós criamos, nós não relacionamos ele a nenhum grupo de atributos. Então a gente tem que vir aqui, ó, catálogo, atributos, gerenciar grupo de atributos. Vou clicar aqui no padrão. Aqui, ó, esse atributo não está associado a nada. Eu vou vir aqui, ó, vou adicionar aqui, ó. Vou colocar aqui, ó, voltagem. Agora o campo foi adicionado ao cadastro. Vou mandar salvar. Está salvo. O atributo foi salvo. Vou vir aqui em gerenciar produtos, tá? Vou vir aqui em criar produto, de novo, vou mandar criar um produto simples, normal, só para a gente poder ver aqui, ó. E agora o campo está aqui, ó. O campo voltagem está disponível aqui no cadastro do meu produto, tá? Esse produto aqui, por exemplo, eu já tenho um produto aqui criado, que foi o Zenfone, que eu criei para a gente poder fazer aquele exemplo do banner, né? Aqui, ó, por enquanto ele está sem nada, vamos colocar que ele é bivolt, tá? E vou mandar salvar. Salvou, vou limpar o cache para a gente conseguir ver lá no front-end esse campo sendo exibido já automaticamente. Vou reindexar o banco de dados, marcar todos aqui.
O Magento, ele, pelo fato dele ter esse dinamismo da construção de novos campos, ele precisa de reconstruir o índice dele toda vez que você faz alguma alteração no produto e tudo. Isso eu vou explicar um pouquinho mais para frente, tem um capítulo à parte disso aí, mas é bom ficar ligado já. Cache e índice, o tempo todo vocês vão precisar de estar limpando. Aqui, ó, vou acessar o produto. E aqui, ó, a voltagem está aparecendo aqui. O produto ele está como esgotado, alguém acessou o meu cadastro aqui, mas a gente consegue voltar ele aqui também para ficar perfeitinho o cadastro dele. Estoque, em estoque, salvar. Limpar o cache de novo, para a gente conseguir ver. E vou reindexar o banco novamente. Vou recarregar. Meu produto ficou disponível para venda novamente. E está aqui, ó. Dentro das informações adicionais, o campo já está sendo exibido aqui dentro do cadastro do produto que já existia, inclusive. Informação muito importante, isso aqui, principalmente aqui, ó, vamos voltar aqui no gestão de atributos, vou voltar no criar atributo. Então, ó, pelo tipo de campo, é possível a gente fazer muitas coisas com o nosso cadastro de produto. Então, ó, o clássico, que é cor e tamanho, voltagem, até fugir um pouquinho do básico aqui no exemplo que eu dei. Às vezes você tem a necessidade de um tipo de imagem, tem a opção aqui, a gente pode criar um tipo de imagem, que é o tipo de mídia, tá? Eu posso adicionar um campo de texto, então muitas vezes, por exemplo, você precisa de descrever qual o material de um produto. Se você tem às vezes um produto onde existe a necessidade de um campo adicional de informações, às vezes instruções de uso, você pode fazer isso, disponibilizar isso dentro do cadastro do seu produto, apenas criando um atributo. Dá para fazer muita coisa com isso e é importante entender essa flexibilidade que o Magento traz. Tá? Então, assim, essa é uma parte muito importante do Magento, que é uma das funcionalidades que mais traz flexibilidade para a plataforma, que é essa opção da gente poder, essa condição da gente criar campos de maneira dinâmica dentro da própria plataforma, sem a necessidade de um desenvolvedor, para poder mexer no banco de dados, mexer nos formulários todos. Não tem isso, você consegue adicionar esses campos todos em tempo de execução mesmo, via back-end. Tá? Então é isso aí, atributos, grupos de atributos. Lembrar que criou um atributo, todas as vezes que um atributo for criado, é necessário fazer a relação desse atributo a um grupo de atributos, para que ele fique disponível no cadastro dos produtos. Tá? Então é isso aí, espero que tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, peço por favor para deixar a dúvida lá na página onde o vídeo está publicado, que isso a gente vai tirando essas dúvidas aí e ajudando aí vocês a ter um entendimento da plataforma. Tá bom? Um abraço, muito obrigado.